Pois é, pessoal, vamos então dando sequência à nossa disciplina. Vamos falar hoje sobre as doenças carenciais no Brasil, tá? Sempre lembrando que as doenças carenciais, elas são várias, né, inúmeras, e elas são, de alguma forma, classificadas pela condição, né, da falta de um alimento, de um nutriente, na verdade, que pode gerar, então, desencadear algum tipo de sintoma ou enfermidade, né? Então, nós temos várias, porém, existem três que são as principais que nós vamos, então, abordar na nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre as doenças carenciais no Brasil. A gente também vai falar um pouquinho sobre o parâmetro mundial, mas talvez o que nos interesse mais seja essa realidade aqui no Brasil, né? Então, voltando um pouco ao conceito, o que são doenças carenciais? São doenças que são resultado de uma alimentação incorreta ou insuficiente, tá certo? E nós vamos ver que hoje nós temos duas grandes vertentes que podem gerar esse tipo, né, de enfermidade. Uma seria a fome, que seria o não acesso a esse nutriente, né, que vai gerar então as consequências. E a outra é o que a gente chama então de transição epidemiológica, né, aonde nós tivemos uma mudança do hábito alimentar da nossa população, não só brasileira, mas mundial, e isso também tem afetado bastante e tem, de alguma forma, impactado também na incidência e prevalência de doenças carenciais no mundo como um todo. E aí a gente vai explicar direitinho como é que isso acontece e como isso se apresenta, tá certo? Então, doenças carenciais estão relacionadas com um hábito alimentar inadequado, né, que gera, então, uma condição de insuficiência em relação a alguns nutrientes, ou o que pode acontecer é a falta desses nutrientes vão acometer esse indivíduo de uma série de sintomas que podem ser mais passageiros, que só com o retorno de uma alimentação mais correta, mais suficiente em relação a esse nutriente, a pessoa volta ao normal, ou pode acarretar problemas muito sérios, né, no decorrer do desenvolvimento desse indivíduo, seja através de funções metabólicas ou mais fisiológicas. E a gente vai falar isso direitinho no decorrer da nossa aula, tá? Então, está sempre relacionado com o não acesso a algum tipo de nutriente, tá bom? Seja ele uma coenzima, uma vitamina, seja ali algum íon ou algum tipo de elemento nutricional que possa, de alguma forma, acarretar algum impacto negativo, tanto de forma fisiológica quanto metabólica no indivíduo, tá bom? Então, esse é a característica, né? Nós temos três principais, vamos dizer assim, doenças relacionadas a isso ou agravos relacionados a isso, né? Nós temos a hipovitaminose A, nós temos a anemia ferropriva e temos o bócio endêmico como as três principais, né, doenças carenciais no mundo e também no Brasil, tá? Então são elas que apresentam a maior prevalência e incidência em relação às outras doenças carenciais. E também elas vão gerar agravos bastante significativos, né, para os indivíduos que apresentarem esse tipo de não conformidade. E a gente vai falar isso direitinho. Então, uma das causas, né, um dos pilares para, vamos dizer assim, o aparecimento, né, e ainda a manutenção de algumas doenças carenciais no mundo é a fome, né? Então, a gente percebe que em países onde você tem maior prevalência e incidência de fome, né, ou onde você tem uma menor, vamos dizer assim, menor desenvolvimento socioeconômico, são aqueles países que vão apresentar uma maior prevalência e incidência de doenças carenciais. Então, essa correlação de desenvolvimento econômico e o aparecimento de doenças carenciais, ela é diretamente correlacionada, ela tem uma correlação direta, né? Então, a fome, ela assola vários países ainda no mundo, várias regiões do planeta, por uma série de questões, né, que vão desde guerra a fatores climáticos e fatores políticos, né? Mas a gente pode perceber que aonde você tem
uma maior tendência, um maior indicativo de baixo desenvolvimento econômico, é onde você tem um melhor cenário para o aparecimento das doenças carenciais. Tá? Isso também acontece no nosso país. Nas regiões mais pobres do Brasil, nas regiões menos desenvolvidas, ou que tem um IDH menor, é onde nós vamos poder observar a maior prevalência e incidência das doenças carenciais. Tá? Nós vamos abordar na nossa aula de hoje, como já foi dito anteriormente, três principais, né? Que seriam o bócio, a hipovitaminose A e a anemia ferropriva, que são as que a gente mais vai poder observar no mundo como um todo e no Brasil também, são as principais, tá? E o que a gente percebe também é que aonde você tem o desenvolvimento e o impacto, né, dessas doenças carenciais, você tem o que a gente chama de ciclo, que é um ciclo que desenvolve, então, nesse impacto das doenças carenciais, um baixo desenvolvimento intelectual, um baixo desenvolvimento do sistema imunológico, uma série de consequências que vão trazer esse indivíduo uma menor qualidade de vida e que vão gerar também, socialmente dizendo, né, de forma sociológica, um ambiente também desfavorável para o crescimento dessa comunidade, tá certo? Então, esses indivíduos com menor desenvolvimento intelectual, com uma série de pendências físicas e metabólicas, vão gerar um indivíduo mais suscetível ao aparecimento de outras enfermidades, o aparecimento de outras doenças, sejam elas infecto-contagiosas ou até mesmo fisiológicas, que vão gerar um menor desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual desses indivíduos. Ou vão, de alguma forma, gerar algum tipo de problema físico que vai incapacitar esse indivíduo a ter uma melhor qualidade de vida. Então, essas três doenças carenciais, elas possuem uma característica também bastante interessante, é que se não for feita essa prevenção, ou se não for, de alguma forma, desenvolvido políticas de suplementação de nutrientes específicos para impactar, né, na prevenção dessas enfermidades, o que nós vamos ter é um caso de leve a casos mais graves, onde você tem desde desconfortos simples, que facilmente podem ser prevenidos ou podem ser tratados e curados com um maior aporte de suplementos específicos dessas doenças carenciais, como também problemas muito sérios que vão ficar durante a vida desse indivíduo como um todo, incapacitando esse indivíduo a ter uma melhor qualidade de vida, como a gente falou, né? Que vão desde uma cegueira até uma baixa estatura, um menor crescimento, passando por um menor desenvolvimento cognitivo desse indivíduo, um menor desenvolvimento intelectual desse indivíduo. Por isso, essas enfermidades carenciais, que são relativamente simples de serem prevenidas, quando não tratadas ou não prevenidas, elas vão gerar problemas para esse país, para essa região, para essa comunidade, que vão ser, de alguma forma, impactados durante muito tempo da vida desse indivíduo. E é por isso que é importante a gente lembrar isso, né? A necessidade de políticas públicas que possam, de alguma forma, estabelecer algum tipo de processo de tratamento ou prevenção dessas enfermidades, né? Que são facilmente tratáveis, né? Apenas a necessidade, então, de você ter uma política pública para o enfrentamento desses problemas, né? Seja pela fome em si, seja para o tratamento específico de cada uma dessas doenças carenciais que a gente vai colocar aqui durante a nossa aula, né? Então nós temos aqui um mapa da fome do ano de 2012, tá? Ele está relativamente desatualizado em relação a uma defasagem de 8 anos, mas eu acho que é um quadro que mostra bem aquilo que a gente quer, de alguma forma, apresentar para vocês. Que é o seguinte, nós temos, então, nas regiões, principalmente na África e na Ásia, uma grande prevalência e incidência, né, de doenças carenciais. Então, na região da África Negra e na região também da Ásia, né, principalmente China, Índia, né, Mongólia,
são regiões onde a gente vai encontrar uma grande concentração de indivíduos que apresentam as doenças carenciais, sejam na sua etapa, né, ou na sua, vamos dizer assim, fase aguda ou na sua fase mais leve, né, na sua fase menos grave. A América do Sul, ela possui alguns bolsões, né, principalmente Paraguai e Bolívia, onde nós vamos encontrar ainda uma menor quantidade de qualidade em termos de acesso ao alimento. O Brasil está numa área, né, chamada de área laranja, que não, na área amarela, desculpa, é uma condição relativamente boa, mas isso vem do Brasil de forma geral, né? Se a gente fizer um recorte do Brasil, em termos de regiões, a gente vai ver que a região norte do nosso país é uma região que apresenta ainda alto índice, né, de fome e de insegurança alimentar, essa é a palavra mais certa, né? Então apresenta um alto grau de insegurança alimentar. E um outro fator que está relacionado, né, além da fome, né, da falta de acesso pela questão da fome, e sendo então um desencadeador, né, do processo das doenças carenciais, um outro pilar seria então o conceito da que a gente chama de transição epidemiológica. Então, nos últimos 30 anos, nós tivemos o que a gente chama então de transição epidemiológica em nutrição. O conceito de transição epidemiológica ele é muito amplo, tá? Ele passa também pela questão da nutrição, mas ele é um conceito muito mais amplo. Então, o que nós temos? Então, durante os últimos 30 anos, nós tivemos uma mudança do perfil de doenças, né, na população mundial. Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a maior incidência e prevalência de doenças eram as doenças infecto-contagiosas. Elas eram as doenças que mais matavam, que tinham maior concentração, né, na população mundial. Nos últimos 30 anos, nós tivemos uma inversão, né, desse processo, onde as doenças infecto-contagiosas diminuíram significativamente, né, isso de forma mundial. Então, a prevalência, a incidência de morbidades e mortalidade em relação às doenças infecto-contagiosas diminuíram sensivelmente, né? Isso por uma série de questões, principalmente pelo uso e pelo maior acesso a tratamentos e a remédios, né, na população mundial. Mas, em compensação, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, degenerativas não transmissíveis, de forma realmente bastante significativa. Então, isso mostra que todo o processo de modernização, né, que nós tivemos nos últimos 30 anos e o acesso maior à tecnologia e o desenvolvimento econômico de algumas regiões fez com que nós tivéssemos então uma mudança bastante significativa, né, desse perfil epidemiológico mundial em menos de 100 anos. Então a gente está falando de uma mudança bastante significativa que aconteceu de forma muito rápida, né, na população humana. E isso também, obviamente, está relacionado com a característica nutricional. Nós tínhamos, então, a desnutrição e as doenças carenciais como as principais causas de mortalidade na nossa população, né? Então, a desnutrição, algumas doenças carenciais eram as doenças que mais acometiam a nossa população, tanto de forma nacional quanto mundial. E nos últimos 35 anos nós tivemos uma inversão desse quadro. Nós tivemos uma diminuição da incidência e prevalência da desnutrição e das doenças carenciais e um aumento significativo, né, das doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, hipertensão, diabetes. E isso fez com que, obviamente, a gente tivesse, então, claro, um quadro positivo em relação às doenças carenciais, mas que nós tivéssemos também um aumento, né, no número de casos e não só de enfermidades, mas também de agravos relacionados com a alimentação. E esses agravos são cada vez maiores porque nós temos uma quantidade bastante significativa de doenças crônicas não transmissíveis, né, que são degenerativas, que apresentam um fator crônico, né, e que geram também um maior orçamento, uma maior demanda para prevenção e tratamento
né, vamos dizer assim, tratamento, né, dessas enfermidades, não cura, que na grande parte delas não existe uma cura, apenas um tratamento e uma prevenção. Então, no caso das doenças carenciais, o que a gente percebe é que com a transição epidemiológica nós tivemos uma diminuição significativa. Mais pessoas hoje têm acesso a uma alimentação de qualidade, com quantidade suficiente, né? E também devido a algumas políticas públicas que foram colocadas no Brasil, você acaba tendo um maior aporte, né, de nutrientes que vão ser fundamentais para a prevenção e tratamento das doenças carenciais, né? Então, nós temos políticas públicas relacionadas com suplementação de ferro, nós temos políticas públicas com a suplementação de iodo, né? Então, o aparecimento dessas doenças carenciais e o próprio processo de prevenção tem sido muito grande e o aparecimento tem sido quase que pouco significativo em relação ao que nós tínhamos há 30 anos atrás. Então, o conceito de transição epidemiológica, no caso das doenças carenciais, ela traz um ponto positivo pela sua diminuição, né? Pela questão de se observar no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, uma queda bastante significativa do aparecimento, da prevalência e incidência dessas doenças na nossa população, tá certo? Então, essas mudanças que aconteceram, né, trazidas, né, pelo desenvolvimento tecnológico, mas também pelo melhor ambiente socioeconômico, tanto no Brasil, né, nos grandes centros, como no mundo, foram responsáveis, então, por esse momento chamado, né, por essa situação chamada transição epidemiológica. Essa mudança de patamar de algumas enfermidades e a mudança também do foco, né, da atenção à saúde básica, à saúde coletiva. E aí a gente pode ver isso de forma bastante clara, né? A gente observa no que está sendo apresentado, né, as doenças infecciosas, que eram em torno aí na década de 30, 40, 50, 60, até ali a década de 60, eram as doenças que mais acometiam a população brasileira, né? Então eram as doenças que mais matavam, né, ou geravam algum tipo de atenção ou prevenção do poder público. Da década de 70 para cá, nós tivemos então essa mudança, e isso está relacionado principalmente com o desenvolvimento da indústria de alimentos, né, com também um desenvolvimento e maior acesso às populações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a uma alimentação mais adequada e uma alimentação em uma maior quantidade, em maior prevalência, né, em maior acesso, vamos dizer assim. Então, hoje, as doenças infecto-contagiosas, óbvio, nós estamos passando por uma pandemia, mas de forma geral, elas representam em torno de 5%, mais ou menos, né, da incidência e prevalência de mortalidade no Brasil, e as outras doenças, principalmente do aparelho circulatório, mas as doenças, né, respiratórias, neoplasias, elas de alguma forma são hoje muito maiores do que eram antes e passam muito, né, em termos de prevalência e incidência da nossa população. Então, nós temos então, né, as três principais, vamos chamar assim, doenças carenciais no mundo, que são a hipovitaminose A, a anemia ferropriva e o bócio endêmico, né, ou cretinismo, a gente pode chamar assim, que seria um passo maior, um agravamento ainda maior da falta de iodo no nosso organismo. São as três principais doenças carenciais que se apresentam no mundo, tá? No caso do Brasil, a gente pode dizer que basicamente seria hipovitaminose A e ferro, já que nós temos, então, uma política pública para iodo bastante interessante e que, de alguma forma, tem prevenido bastante essa enfermidade, não é? ou esse tipo de agravo na nossa comunidade. Então, no Brasil seria a hipovitaminose A e anemia ferropriva, as duas grandes doenças carenciais. Já no mundo, aí a gente pode colocar as três, né?
a hipovitaminose A, além da anemia ferropriva, o bócio endêmico ou um caso mais agravado ainda, que é o cretinismo, tá? Então, essas enfermidades, esses agravos, né, quando não chega ainda a ser uma doença, mas pode ser só um agravo pela falta de algum tipo de nutriente, quando elas não são tratadas de forma adequada e quando não são monitoradas e a sua alimentação não volta, né, a ser de forma adequada, o que nós vamos ter são problemas que podem ser rapidamente tratados e revertidos, como também você pode ter problemas muito sérios que vão, de alguma forma, permanecer nesse indivíduo durante muito tempo da sua vida, ou até serão problemas permanentes para esse indivíduo. Né? Dentre elas, a gente tem uma menor resposta imunológica, então, todos esses nutrientes que faltam na alimentação desse indivíduo são responsáveis, né, pela maturação do sistema imunológico. Então, o indivíduo que apresentar algum tipo de problema, né, no acesso ou na absorção desses nutrientes, que no caso seria a vitamina A, o carotenoide, o retinol, a provitamina A, na alimentação, e o ferro e o iodo, vão apresentar problemas muito sérios dentro desse processo de resposta imunológica. Eles não vão ter uma maturação adequada do processo imunológico. Outro problema também é a questão do baixo desenvolvimento físico ou fisiológico desse indivíduo, né? Então, crianças em idades muito iniciais, ali entre 0 a 5 anos, quando não têm acesso a esses nutrientes, vão acabar de alguma forma tendo um problema muito sério no seu desenvolvimento fisiológico, né? Tanto em termos de peso quanto de estatura, né? E isso, de alguma forma, vai acarretar problemas de maior sensibilidade a alguns problemas, né? Principalmente doenças infecto-contagiosas e também um menor, e isso está muito correlacionado, maior desenvolvimento intelectual. Então, a estatura nesses primeiros 5 anos de vida vão determinar algum processo de desnutrição ou de carência nutricional, que podem, no decorrer da vida desse indivíduo, gerar algum tipo de retardo mental ou de menor desenvolvimento intelectual desse indivíduo. Então, ele pode sim apresentar problemas de absorção de conhecimento, até mesmo de desenvolvimento intelectual, como também ele pode apresentar um quadro aquém ao que ele poderia chegar. Então, a gente pode estar falando que uma pessoa pode, teoricamente, não apresentar nenhum tipo de retardo mental, mas se ela tivesse essa alimentação adequada, ela teria um desenvolvimento intelectual melhor, ela teria um melhor desenvolvimento intelectual e cognitivo, né? E isso afeta uma parte da nossa população pela carência dessas enfermidades e pelo aparecimento dessas enfermidades, pela carência na alimentação, e também vão afetar populações no mundo como um todo, principalmente naqueles países que a gente viu onde você tem uma maior taxa, né, maiores taxas de desnutrição e fome, tá? Então isso aí está correlacionado. Então, o impacto que essas doenças carenciais vão, de alguma forma, gerar no indivíduo vão ser, principalmente, uma maior suscetibilidade desse indivíduo a doenças infecto-contagiosas, principalmente porque ele tem o seu sistema imunológico pouco desenvolvido, pouco maduro, né? Também, nesses indivíduos, nós vamos ter problemas como cegueira, né, diminuição da sua estatura ou menor desenvolvimento estatural. Vamos ter também problemas, né, relacionados com tecidos e alguns órgãos, podendo gerar nesse indivíduo uma maior suscetibilidade a outras enfermidades, né? Então, esse indivíduo e cegueira também, que é um caso muito comum relacionado à hipovitaminose A. Problemas oftalmológicos, né, que podem ser mais simples como mais graves, chegando à cegueira. E também outro problema que nós vamos ter, e já falamos isso, já sendo já redundante, é a questão do desenvolvimento intelectual. Então veja, esse indivíduo ele vai ter uma qualidade de vida muito menor devido ao não acesso a esses nutrientes. Então esse indivíduo, provavelmente, ele vai ter uma qualidade de vida menor,
ele vai estar sendo mais atendido pelo Sistema Único de Saúde, ele vai estar mais suscetível a ser tratado e monitorado por esse sistema, e ele também, provavelmente, vai, então, gerar esse ciclo, né, vicioso, né, de má alimentação, menor desenvolvimento intelectual, físico e metabólico, e esse indivíduo, então, vai, então, ficando nessa espiral negativa, vamos dizer assim, não positiva, viciosa, né, que gera, então, a possibilidade que seus filhos também tenham essa mesma situação, e aí a região, a comunidade ou o país onde esse indivíduo está inserido também vai ter um pouco menor desenvolvimento, né, um menor potencial de desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre as doenças carenciais, a gente está falando de você diminuir o potencial de uma parte da sua população, né? E de aumentar a necessidade de tratamento, atenção e monitoramento dessa mesma população pelo seu sistema de saúde. Então, por isso que as doenças carenciais são tão importantes, e mesmo hoje, com uma condição muito pequena, né, de incidência e prevalência na população mundial, principalmente na população brasileira, causam essa necessidade de um olhar mais atento, né, de uma maior atenção para essas doenças, porque elas vão, de alguma forma, determinar, muito provavelmente, a qualidade de vida desses indivíduos. Tá? Uma alimentação mais saudável e mais adequada gera indivíduos que vão ter uma melhor resistência imunológica, vão ter um maior desenvolvimento intelectual, vão ter um maior desenvolvimento de tecidos, portanto fisiológico nesses indivíduos, e vão ser pessoas que talvez tenham uma menor necessidade de buscar o Sistema Único de Saúde para a manutenção da sua vida, enfim, para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. E o contrário é verdadeiro, né? Vão ser indivíduos que vão ter que ser assistidos e atendidos e monitorados pelo sistema de saúde público brasileiro com maior frequência e que vão, de alguma forma, desenvolver, né, um menor potencial em relação aos demais, gerando, então, essa impossibilidade desse indivíduo ter uma qualidade de vida melhor, ter um melhor emprego, né, e, portanto, se desenvolver de forma mais adequada. Isso, quando colocado em uma quantidade de 5%, 10%, 20% da população, isso também afeta o desenvolvimento de um país, isso também afeta a capacidade desse país em se desenvolver. Então, vejam quanto o que a gente está dizendo aqui pode, de alguma forma, representar para um país e representar, né, em termos de impactos socioeconômicos e de impactos sociais para uma determinada região, para um determinado país. Né? Essa falta de nutrientes vão gerar, então, essa diminuição do seu potencial de desenvolvimento e também do seu potencial de uma maior qualidade de vida. Por isso a importância, né? Então, a gente pega aqui, por exemplo, nesse slide, temos um estudo que foi feito, que é uma pesquisa, né, de nutrição e desenvolvimento social, que foi feito lá em 2006, e outra que foi feita em 2011. E para o que nos chamou mais atenção é que nós tivemos um aumento da quantidade de crianças de 0 a 5 anos com baixo peso e baixa estatura. Isso quer dizer que há aí algum tipo de nutrição inadequada ou algum tipo de desnutrição mesmo, de processo de desnutrição. Quer dizer, seja pela fome, seja, né, por essa formação de um novo hábito alimentar, através de alimentos mais industrializados, né, de alimentos menos nutritivos, a gente pode, de alguma forma, associar os dois e dizer que, em termos dos últimos 5 anos, né, que foram feitos esses estudos, de 2006 para 2011, nós tivemos um aumento significativo da prevalência e incidência de desnutrição, ou, a gente não pode dizer isso porque o espaço temporal é pequeno, mas a gente pode dizer também que há a possibilidade do aparecimento de doenças carenciais nessas populações, principalmente em populações de 0 a 5 anos de idade, essa faixa etária. E aí, se a gente puder, então, colocar isso de forma mais minuciosa ou mais específica, a gente vai entrar, então, em 3 doenças carenciais, que são as mais importantes no mundo como um todo e também são importantes no Brasil, tá?
seria o bócio endêmico, a hipovitaminose A e a anemia ferropriva. São as 3 doenças que nós temos programas nacionais para a sua prevenção e também para o seu tratamento. Então, o bócio endêmico, né, ele acontece pela deficiência de iodo, né? Isso pode acontecer tanto pelo baixo consumo, tá? Ou pela ação de alimentos espoliantes também, tá bom? Então é necessário, para que você não tenha um impacto, né, dessa deficiência dessa substância que é o iodo, é necessário que você tenha políticas públicas que aumentem ou façam uma suplementação da presença, né, desse nutriente na alimentação da população. O Brasil possui isso, né? Desde 1960, o nosso sal ele é enriquecido ou suplementado com iodo, tá? Justamente porque nas regiões mais litorâneas do Brasil nós temos uma alta concentração de iodo na alimentação. Mas nas regiões mais centrais ou mais interioranas, a presença e a concentração de iodo ela é bastante diminuída na alimentação. Então, desde 1960, existe uma política pública nacional que obriga que seja adicionado iodo no sal de cozinha. Como grande parte da nossa população utiliza o sal de cozinha no processo de cocção, né, e no processo de elaboração de alimentos, a gente pode dizer que o Brasil hoje é um dos países que tem maior consumo de iodo no mundo na sua alimentação. Não temos assim nenhuma, por enquanto, né, não temos ainda nenhuma comprovação de que o excesso de iodo seja ruim para a população, pelo menos que eu saiba. Mas a sua falta gera o que a gente chama de bócio endêmico. E algumas regiões do mundo, principalmente a Ásia e a Índia, vão apresentar uma alta concentração de bócio endêmico e do quadro mais grave, que é o cretinismo, né? Por quê? Porque o iodo ele está relacionado com uma série de coenzimas e alguns hormônios também que vão ser importantes tanto para o crescimento de tecidos como para o desenvolvimento e maturação de alguns sistemas e tecidos, tá? Então, por exemplo, no caso do sistema imunológico e também é importante no desenvolvimento de tecidos, né, principalmente de regiões do cérebro, né? Então, é necessário que você tenha coenzimas ali presentes que vão utilizar o iodo como parte da sua composição e que vão ser fundamentais para o desenvolvimento desses tecidos, tá? Um deles é o tecido cerebral, como a gente falou. Então, essa deficiência pode gerar uma redução do crescimento, do crescimento estatural desse indivíduo, do crescimento também e desenvolvimento de alguns tecidos, como, por exemplo, o pulmão, né, o próprio desenvolvimento muscular e ósseo, mas também vão estar ali de alguma forma relacionados com a maturação e o desenvolvimento do cérebro desses indivíduos, né? Então a gente pode dizer que uma das principais consequências seria a baixa estatura em indivíduos que apresentam esse tipo de enfermidade, apatia, atraso no desenvolvimento cerebral, prejuízo na sua capacidade motora, fala e audição. Isso a gente já está falando então do cretinismo, tá? Que seria um caso mais grave, né, do aparecimento dessa enfermidade e uma consequência mais grave do não acesso a esse nutriente. Então, como nós falamos, né, o iodo ele faz parte então de uma série de coenzimas que vão estar dentro do nosso organismo, que vão gerar o desenvolvimento, crescimento e maturação de alguns tecidos. Por isso, a importância dele, principalmente nas primeiras etapas de vida, né, seriam em crianças entre 0 a 5 anos, para que você possa ter esse desenvolvimento acontecendo de forma mais rápida e mais efetiva, né? A não ingestão desse nutriente está relacionado com hábito alimentar monótono, pessoas que não possuem um hábito extremamente monótono, mais relacionado com carnes, né, proteína animal e um menor consumo de frutas, verduras, né, e também um baixo consumo de produtos, principalmente frutos do mar, né, onde você vai ter uma maior incidência e maior concentração desse nutriente nesses alimentos. Então, essas regiões mais pobres de iodo, principalmente regiões
não marítimas, né, onde você tem um maior distanciamento do mar, podem sim estar mais suscetíveis ao aparecimento do que a gente chama de distúrbio por deficiência de iodo, DDI, que seria também o que a gente chama de bócio endêmico, ou, de forma mais grave, o cretinismo. Então, nós temos hoje como estimativa que 1,6 bilhões de pessoas, né, vivam em áreas de deficiência desse tipo de nutriente, que é muita coisa. A gente está falando de 7 bilhões de indivíduos, 1,6 é muita coisa, né, mas que são realmente afetados pela essa doença carencial. Nós temos no mundo como um todo em torno de 655 milhões de pessoas, né, que vão apresentar o quadro mais leve dessa doença, que é o bócio endêmico, né, e em torno aí de 11 milhões de pessoas que vão apresentar o quadro mais grave dessa doença, que é o cretinismo. E aí a gente está falando, então, de pessoas que vão ter baixo desenvolvimento estatural, um ineficiente desenvolvimento fisiológico de alguns órgãos e tecidos, e também a gente está falando de uma pessoa que vai apresentar um grave quadro de desenvolvimento intelectual, tá certo? Vai apresentar problemas de absorção de conhecimento e desenvolvimento intelectual bastante significativos, né? E isso, obviamente, vai afetar nas condições socioeconômicas do país, da região onde esses indivíduos estão inseridos. Então, se a gente puder ver, né, a região azul são onde nós temos, o azul claro, onde nós temos a maior, uma moderada deficiência de iodo, né, azul escuro, uma suave deficiência, e as regiões laranja e vermelha, adequado ou excessivo consumo de iodo. Então, vocês vão ver que o Brasil é um dos países que tem uma maior ingestão de iodo do mundo, né? Juntamente com o Chile, que tem um alto consumo de produtos de origem marítima, né? do mar. Então, e Peru também, são os países com maior concentração de iodo na sua alimentação. No caso do Brasil, por causa da política pública de suplementação de iodo no sal. Né? E os outros países, pela obtenção, né? São países que consomem muitos frutos do mar. Nos demais países, né, você tem aí, então, uma concentração ou moderada, ou suave, ou adequada do consumo de iodo. Né? Então, você tem, por exemplo, países da África e países também da Europa, né, com uma baixa concentração de consumo de iodo, justamente pelos hábitos alimentares, né, pela composição do seu hábito alimentar. Então a gente pode dizer que as principais causas, né, do bócio endêmico estão relacionadas com a falta de acesso a esse nutriente, né, ou pela questão dos solos pobres, ou mesmo pela própria questão do não acesso, né, da questão da fome. Então você tem aí regiões que têm baixa concentração desse nutriente, portanto vão gerar alimentos com baixa concentração. E você tem também a pobreza, né, a fome, que faz com que uma parte dessa população não tenha acesso a uma concentração adequada de nutrientes e alimentos, gerando então esse problema. Né? Você tem também a falta de políticas públicas que vão gerar fortificação de alimentos, né, com iodo. O Brasil é um país que tem essa, vamos dizer assim, essa experiência positiva e que gera, então, uma possibilidade de outros países seguirem, né, essas mesmas políticas que nós temos, a política que nós temos, e também o hábito alimentar. Quer dizer, quando você tem um hábito alimentar mais voltado para alimentos do mar, né, alimentos que são de pescados ou frutos do mar, você tem uma menor incidência e prevalência. Não que alimentos, frutas e verduras de regiões não marítimas não tenham iodo, mas a concentração é muito baixa. E você tem também uma maior, vamos dizer assim, concorrência nos sítios absortivos. Então, nos sítios absortivos onde o iodo ele é absorvido, outros minerais também serão absorvidos.
Então é necessário que você aumente a concentração de iodo a uma concentração relativamente maior do que aquela que se estabelece, justamente porque, dependendo do tipo de alimento que você vai consumir, você pode ter uma concorrência bastante significativa pelo mesmo sítio absortivo, gerando então a menor absorção, mesmo esse iodo estando presente no alimento ou na alimentação dessa população. Ok? Então vamos lá para a nossa segunda, que é a hipovitaminose A. E essa sim, um grande problema no nosso país, tá? Principalmente em crianças entre 0 e 5 anos, é talvez uma das doenças carenciais mais importantes, junto com a anemia ferropriva. Então, seria a deficiência crônica de substâncias como o caroteno, né, os carotenos, a família dos carotenos, que é uma provitamina A, e o retinol, que é a vitamina A que vem, então, das proteínas animais, né? Então, a falta, né, ou a diminuição do acesso a esse nutriente, você acaba, de alguma forma, gerando o que a gente chama de hipovitaminose A, tá? É óbvio que o consumo de alimentos à base de caroteno, de provitamina A e retinol é bastante frequente no nosso país, né? Mas existem algumas situações que podem gerar uma menor disposição e acesso a esses nutrientes, como a gente vai falar daqui a pouquinho, como a gente vai então conversar daqui mais um pouco. Então, a gente pode dizer que a falta, né, de vitamina A vai gerar no indivíduo um menor desenvolvimento fisiológico desse indivíduo. Então, é comum que indivíduos que não tenham acesso a provitamina A, carotenoides e próprio retinol vão ter um desenvolvimento fisiológico menor, né? Vão ter um problema, né, de desenvolvimento estatural bem menor em relação aos demais. Isso vai gerar também um baixo desenvolvimento fisiológico, né, na formação de tecidos. Esse indivíduo pode ter uma maior suscetibilidade a ter problemas respiratórios, enfim, a ter um melhor desenvolvimento fisiológico. E também você vai ter problemas visuais, né, problemas dentro da mácula e problemas de visão e também problemas cognitivos, né? A vitamina A também é uma coenzima muito importante, não só para o desenvolvimento metabólico e fisiológico do indivíduo, mas também pelo desenvolvimento cognitivo. A maturação do cérebro e de algumas regiões do cérebro tem como principal fator, ou principal coenzima, a presença da vitamina A, tá? Dentro do nosso organismo. Então, você tem desde deficiências leves de visão, passando por sistema imunológico imaturo e até mesmo uma menor deficiência, né, uma maior resistência à ação de doenças infecto-contagiosas, como também você pode ter levar esse indivíduo à morte pelo, vamos dizer assim, baixo desenvolvimento fisiológico que esse indivíduo pode ter em alguns tecidos ou órgãos, né, como por exemplo o pulmão, como a gente falou, e outros tipos de órgãos dentro do nosso organismo. Então, a hipovitaminose A, além de levar a casos leves, como diarreia, uma sintomatologia mais leve, ela pode gerar problemas muito graves, como levar até a morte pela falta, né, desse nutriente, que é um grande problema, né? Então, a gente pode dizer que no mundo 2,2 milhões de pessoas são afetadas pela hipovitaminose A e, portanto, vão ter tudo isso que a gente falou, problemas imunológicos, de desenvolvimento estatural, de maturação de alguns órgãos e problemas também cognitivos, como também nós vamos ter em torno de 1 milhão de crianças por ano no mundo que são afetadas com esse problema e que vão gerar problemas que vão ser perenes, né, crônicos durante toda a vida desse indivíduo. Então, mesmo que eles tenham uma suplementação adequada e tenham uma alimentação e um acesso adequado a esses nutrientes, dependendo da situação desse indivíduo, ele vai ter uma sintomatologia crônica, né? Os agravos serão, nesse caso, crônicos para esses indivíduos durante toda a sua vida, fazendo com que eles procurem mais o sistema público de saúde e que também eles tenham que ser monitorados e atendidos e tratados durante toda a sua vida, né? Sobrecarregando o nosso sistema e gerando também um menor desenvolvimento socioeconômico,
porque esses indivíduos vão estar menos preparados para atuar, né, dentro do mercado atual, né, dentro dos processos tecnológicos, bem, dentro das novas demandas de profissionais e de mercado do nosso, enfim, da nossa realidade. Então, estima-se, né, que 190 milhões de indivíduos apresentem essa deficiência subclínica, então sejam, né, apresentam hipovitaminose A, mas não apresentam nenhum tipo de agravo ou enfermidade que gere algum tipo de problema ou sintomatologia visível, né, ou detectável, e que 13 milhões, né, apresentam casos de problemas visuais graves que podem ou não ser revertidos pelo consumo desse nutriente, né? Então, é uma quantidade bastante significativa quando a gente estabelece isso como um mundo, né? Como uma visão mais abrangente da doença. No Brasil, nós temos essa condição um pouco melhor, né? Justamente pelas políticas públicas, né? Nós temos a suplementação de vitamina A obrigatória em farinhas e alimentos na primeira infância, né? Então existe para alimentos de primeira infância uma obrigatoriedade da suplementação de vitamina A. E aí a gente pode ver então que na parte de coloração, né? A coloração vermelha apresenta os quadros mais graves, chegando à coloração azul e verde, que são os menores, né, onde você tem menor incidência. Então, na África e algumas regiões da Europa e também ali da Ásia, nós vamos ter, então, uma maior incidência e prevalência da hipovitaminose A, né? Em regiões, né, como Europa, Austrália, Estados Unidos, nós temos, obviamente, uma menor concentração, devido a um maior aporte, maior acesso desse nutriente. A gente pode dizer também que a hipovitaminose A tem como causa a pobreza extrema, né, onde a pessoa não tem acesso a alimentos fonte de vitamina A, principalmente se a gente falar em termos de frutos e verduras, que são onde a gente vai mais encontrar, né, os carotenoides, a própria provitamina A. Então, como elas estão associadas a essas frutas, verduras e hortaliças, a pobreza, de alguma forma, pode gerar um menor acesso a esse tipo de nutrientes. As parasitoses também podem afetar essa diminuição, apesar da absorção ser adequada. Se houver algum quadro de parasitose, você tem, então, a diminuição da circulação dessa vitamina, né, no organismo como um todo, dessa provitamina dentro do organismo, né, ou da própria concentração sanguínea dessa vitamina, né, desse nutriente, fazendo com que você tenha, apesar da alimentação ser adequada, você possa ter aí o aparecimento desse quadro, dessa sintomatologia. E o hábito alimentar. Existem populações que têm acesso a alimentos com fonte de vitamina A, mas não o fazem, justamente pela formação do hábito alimentar. Quanto mais industrializado for essa alimentação, quanto mais for globalizada essa alimentação, menor concentração de vitamina A nós teremos. Então, uma alimentação mais industrializada, com uma alta concentração de alimentos ultraprocessados, a gente sabe que existe uma menor diminuição de vitamina A. Seja porque não existem ingredientes ali que tenham uma alta concentração desse nutriente, ou sejam fontes de vitamina A, seja pelo próprio processo de armazenação e cocção, que vão gerar uma maior diminuição, né, da eficácia e da eficiência, ou até mesmo da ativação dessas vitaminas no processo de absorção. Então, uma alimentação muito voltada a alimentos industrializados e ultraprocessados podem também gerar uma hipovitaminose A. Isso também é observado em países que têm desenvolvimento, né, que possuem um alto grau de desenvolvimento, mas que também se alimentam com alta concentração de alimentos ultraprocessados. A gente consegue observar aí um aumento na incidência e prevalência da hipovitaminose A. E por último, a anemia ferropriva, né, também é um problema mundial, está relacionado então com a concentração de ferro na alimentação, o acesso, né, de ferro na alimentação.
a diminuição, né, da absorção de ferro vão gerar problemas também relacionados com o desenvolvimento e a maturação do sistema imunológico, com o desenvolvimento e crescimento do sistema fisiológico, né, dos tecidos e órgãos dentro do nosso corpo, e também podem estar relacionados também com o desenvolvimento intelectual dos indivíduos. Menos, mas também podem estar relacionados, tá? Então, a anemia ferropriva é um problema que nós vamos ter, como no caso da hipovitaminose A, em indivíduos de 0 até 5 anos, né, bastante frequente no nosso país, e em gestantes também devido ao aumento, né, da demanda de ferro no seu organismo. Então, são duas populações bastante suscetíveis ao aparecimento da anemia ferropriva. Então, esses problemas que a gente já, de alguma forma, sinalizou, né? Nós vamos perceber isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tá? Algumas características ou algumas causas podem ser levantadas, né? Principalmente como a pobreza e também, no caso, a formação do hábito alimentar inadequado, né? Com a utilização de alimentos esfoliantes ou com a diminuição do consumo de alimentos fontes de ferro, e que de todos os tipos de anemia, né, carenciais que nós vamos ter no mundo, ou de tipos de anemias que nós vamos ter, a ferropriva é aquela que tem maior prevalência e incidência, né? Então nós temos 90% de todos os tipos de anemia no mundo estão relacionados com algum tipo de deficiência de ferro, seja anemia ferropriva ou outros tipos de anemia onde você tem um problema da absorção de ferro pelas células. Então, é importante a gente dizer, né, que 30%, né, em estudos que foram feitos da população mundial lá em 1980 apresentavam algum tipo de anemia, né, da população geral, né, que era em torno de 1,3 bilhões de indivíduos, né, de pessoas no mundo todo. Então era uma doença na década de 80 extremamente prevalente, né. Hoje você já tem aí uma incidência bem menor, né, em regiões mais desenvolvidas, em torno de 8%, em regiões menos desenvolvidas, aí sim, em torno de 36%, mas de maneira geral, nós temos uma prevalência baixa, tá, no mundo como um todo, provavelmente, se for levar isso em consideração, em torno de 12 a 13%, não mais do que isso, no mundo como um todo, né, e que grande parte desses indivíduos acometidos pela anemia ferropriva são crianças, né? Em torno aí de 0 a 5 anos são o público que mais vai apresentar. Nós temos entre algumas regiões em torno de 12 até 69% das crianças nessa faixa etária apresentam algum quadro de anemia ferropriva. Isso não é o caso muito do Brasil, tá? A nossa média aí da América Latina está em torno de 43%. Mas se a gente for levar isso em consideração como o mundo todo, a gente pode estar, de alguma forma, falando aí de até 69% de uma determinada população, de uma determinada região do mundo, numa faixa etária entre 0 a 5 anos, está apresentando esse tipo de problema. Isso é extremamente, vamos dizer assim, grave, e a gente, de alguma forma, deve levar bastante isso em consideração. No caso do Brasil, a gente vai perceber que uma adequação de fontes de ferro na alimentação, se a gente levar como recorte crianças entre 0 e 5 anos de idade, na região norte do Brasil e em algumas regiões do Nordeste, nós vamos ter um problema muito sério, tá? Então, essas crianças, por formação do hábito alimentar dos pais, ou até mesmo por inapetência, elas podem gerar quadros bastante significativos de hipovitaminose, de anemia ferropriva, tá? E também hipovitaminose. Em regiões, como a gente falou, do norte do Brasil, a gente pode ter incidências aí de má alimentação, de inadequação do consumo de ferro até de 55% da população entre 0 e 5 anos, e no Nordeste chegando até 70%. Tá? Isso não quer dizer que a criança vai ficar anêmica, mas que a alimentação dela não gera condições adequadas para a absorção de ferro necessário para o crescimento dessas crianças. E a gente sabe que nessa faixa etária você tem uma demanda aumentada para esse tipo de nutriente. Então, é importante a gente dizer que em torno de 25% da população mundial
apresentam algum tipo de anemia, tá? Se a gente pega a faixa etária de 0 a 5 anos, a gente pode chegar até 40%, mais de 40% da população, e em torno de gestantes também, em torno de 40% da população vão apresentar algum tipo de problema. No Brasil, a gente vai ver que em torno de 21% da nossa população de 0 a 5 anos apresenta algum quadro de anemia, né? E crianças muito novas vão apresentar até um quadro maior, né, em torno de 6 a 23 meses, a gente pode ter aí uma incidência quase de 25% dessas crianças. Quer dizer, uma em cada 4. Isso é muita coisa, né? E no Brasil está em torno aí de 10%, e quando a gente pega a população geral, está em torno de 10 a 12% a população com algum tipo de quadro de anemia, né, de população geral. Mas aí, como a gente falou, de pegar de 0 a 5, você tem em torno de 21% dessa população com algum problema de anemia, com a absorção de ferro, né? As principais causas, a gente pode dizer, então, a falta de acesso, que seria, então, a pobreza extrema, né? Alimentos que são fonte de ferro são normalmente um pouco mais caros e de difícil acesso em relação à questão socioeconômica. Alimentos espoliantes, então nós temos, por exemplo, o caso do café, as bebidas à base de cola, são alimentos espoliantes de ferro, quer dizer, vão competir pelo mesmo sítio absortivo, cálcio também. Então, beber café durante o almoço, durante o jantar ou após, logo após, podem gerar então uma diminuição da absorção de ferro, tá? São alimentos espoliantes. E o hábito alimentar mais globalizado, quer dizer, o consumo de alimentos ultraprocessados também pode estar de alguma forma relacionado a isso, já que a gente pode ter uma diminuição da fonte de alimentos à base de ferro, também podendo de alguma forma gerar algum tipo de consequência ou ser uma resposta, né, à causa, né, da anemia ferropriva. Então são esses fatores que estão correlacionados. Tá bom, moçada? Obrigado aí pela atenção de vocês. O professor vai estar aí para tirar qualquer tipo de dúvida ou gerar qualquer tipo de resposta a essa correlação, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. A gente continua conversando aqui pelo nosso chat